Para digitar aqui para quem está na live. Tá rolando um lanche aqui atrás. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 vai nos dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sobre essas três coisas eu quero falar nessa tarde, sobre firmes, constantes e abundantes. Quando a Bíblia vai nos falar sobre firmeza, um dos textos que nós temos como base para isso é o capítulo 7 do livro de Mateus, que é quando Jesus ele vai nos contar uma parábola sobre dois homens. Um deles construiu sua casa sobre a areia, veio os ventos, veio os mares e derrubaram aquela casa. E o outro homem mais prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele deixou a sua casa bem firme. E então veio os ventos, vieram os mares e não derrubaram aquela casa. Isso é firmeza. Então Paulo ele vai dizer para os coríntios, sede firme, ou seja, esteja fixado. Mas quando o texto vai falar sobre firmeza, sobre fixar a casa sobre a rocha, nós bem sabemos que se trata de alicerce. E então não é como se aquele homem simplesmente tivesse visto uma rocha e construído sua casa ali em cima, não. Quando se fala sobre alicerce, quando se fala sobre firmeza, ainda mais no capítulo 7 de Mateus, é referente a como se o homem tivesse escavado. Quando nós vamos colocar um alicerce de uma casa, primeiro se escava embaixo, até você encontrar a terra firme, uma rocha firme, e ali você constrói um alicerce para segurar assim a casa. Ou seja, para que a casa daquele homem estivesse firme, primeiro ele precisa cavar. E cavando mais, ele acha o alicerce, ele acha aquela pedra. Então o primeiro ponto sobre firmeza, sobre estar firme com Deus, é você cavar mais, é você ir mais fundo. E quando a Bíblia ela fala sobre intimidade com Deus, sobre firmeza com Deus, é sempre isso. É ir mais longe, é ir mais fundo. Jesus certa vez ele pregou em cima do barco de Pedro, e ali após ele pregar, ele queria que Pedro ele fosse mais para longe. E o texto vai dizer que Jesus ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, afasta mais o teu barco da terra. Em outras traduções, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, vá para onde as águas se fazem mais profundas. Então sempre que a Bíblia ela vai falar sobre mais proximidade para com Deus, sobre firmeza para com Deus, a Bíblia vai falar sobre ir mais fundo, sobre ir mais longe. Então ter uma firmeza espiritual, estar firme como Paulo falou, mas firme com Deus é muitas vezes ir aonde muita gente não vai. É escavar mais onde muita gente não escava. É tanto que Jesus, quando ele vai falar no capítulo 7, ele vai falar dois exemplos. Um desses exemplos preferiu fazer a sua casa sobre a areia, e o outro exemplo preferiu fazer a casa sobre a rocha. Ou seja, nem todos vão querer ir mais fundo, nem todos vão querer ir mais longe. Mas a Bíblia garante que quem vai mais fundo, que quem vai mais longe, que quem busca ter uma vida mais firme, construir uma casa com mais firmeza, tem mais proteção contra os ventos e tem mais proteção contra os mares. Então o primeiro ponto é acerca de firmeza. Paulo está dizendo aos coríntios, sede firmes, ou seja, tenha a sua vida alicerçada, tenha a sua vida segura, tenha a sua vida no profundo. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é quando ele vai dizer sede constantes. Paulo ele vai dizer sede firmes e sede constantes. Mas como ser constante? Se tem algo que a nossa geração sofre muito, é com a inconstância. É muito comum a gente ver nos congressos, 4 dias de congresso. Primeiro dia o jovem está cheio de Deus. Segundo dia está cheio de Deus. Terceiro, quarto dia cheio de Deus. Volta para casa no ônibus e ele está cheio de Deus. Mas passa uma semana e ele já começa a se esvaziar. Por um momento ele foi firme, mas ele está sendo inconstante.
Ele conseguiu ser firme naqueles 4 dias de congresso. Ele conseguiu escavar, ele conseguiu ir ao profundo, mas ele não conseguiu ser constante. Ou seja, toda a glória que ele sentiu nos 4 dias de congresso, uma semana depois, parece estar escassa na vida dele. O que acontece? Levítico capítulo de número 6 e verso de número 13, Deus ele vai dizer através de Moisés falando: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama, o fogo, não se apagará. Esse texto, não se apagar, ainda mais para a gente que somos pentecostais, fala sobre constância. Um fogo que queima a todo tempo e que não se apaga. Mas lá em Levítico capítulo 6, Deus ele ainda vai dar alguns requisitos. E um dos requisitos é que o sacerdote todos os dias, todas as manhãs, ele acorda, vai até o altar e coloca a lenha. Então o segredo, basicamente, para ter uma vida constante, para ter uma vida onde o seu coração ele vai estar sempre queimando por Deus, uma vida onde você foi cheio de Deus hoje e continua cheio amanhã, é você sempre continuar colocando lenha. Você foi cheio de Deus hoje, a chama está acesa no seu coração, mas e amanhã, na segunda-feira, depois do culto, o que é que vai fazer? Você vai colocar lenha nesse fogo. Você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia. E aí na terça-feira, o que é que eu vou fazer? Você vai colocar lenha novamente. Você vai acordar, você vai jejuar, você vai orar, você vai ler a Bíblia. Mas, Matson, é complicado, é difícil, e é por isso que a palavra chama-se constância. É você fazer a mesma coisa todos os dias. Não se trata de rotina, porque todas as vezes em que você acordar, em que você orar, em que você ler e jejuar, vai ser Deus lhe falando algo novo, vai ser Deus lhe revelando algo novo. Mas o que eu quero falar é você manter acesa essa chama no seu coração. A nossa falha é muitas vezes sermos cheios de Deus no domingo, mas da segunda para a sexta nós já começamos a nos esvaziar. Então, para que você continue constante, é sempre continuar colocando lenha nesse fogo. O fogo é aceso no domingo, na segunda ele precisa de lenha. Se o fogo é aceso pela manhã, pela tarde ele precisa de lenha. Se o fogo é aceso à noite, ainda à noite, ele precisa de lenha. Davi ele tinha um costume, e esse costume era de sempre lutar ao lado dos seus soldados. Sempre estar presente nas batalhas. Mas houve um dia em que Davi decidiu não ir lutar. Houve um dia em que Davi decidiu não ir para o campo de batalha. E foi justamente nesse dia em que ele não foi lutar, em que ele estava passeando no seu palácio, e ele viu a esposa de um dos seus soldados tomando banho. E ali veio toda a história do pecado de Davi. Tudo isso aconteceu porque em um belo dia Davi acordou e decidiu que não iria para a batalha. Se Davi naquele dia tivesse acordado, tivesse colocado lenha e ido para a batalha, ele não teria pecado. Então o segredo de você continuar na presença de Deus é continuar lutando todos os dias. É continuar colocando lenhas todos os dias. É continuar persistindo todos os dias. Aqui? Nós já vamos em quanto tempo de live? Não mostra tempo aqui não. Você clica no ao vivo. 34. Quanto? 34. 34, então dá pra gente ir pro último ponto. E o último ponto é quando Paulo ele vai falar: sede firmes, ou seja, escave até você ter intimidade com Deus. Sede constantes, ou seja, agora que você já tem intimidade, lute todos os dias para que você continue tendo intimidade com Ele. Mas também Paulo ele vai falar sobre sempre abundantes na obra do Senhor. Nós vivemos em uma geração onde nós encontramos sim pessoas firmes, encontramos sim pessoas constantes, mas nem sempre nós encontramos pessoas abundantes. São pessoas que falam muito, que glorificam muito no culto, mas que parece que eles não conseguem compartilhar isso com o próximo. E é esse ponto aqui que é o mais difícil da gente dar glória a Deus, porque é o ponto mais difícil de se falar, que é o ponto de abundância. Quando Jesus ele entra no barco de Pedro, que Pedro ele afasta um pouco do barco da terra, ou seja, Pedro ele já estava firme com Jesus.
ele já estava constante com Jesus. Mas agora Pedro ele começa a pescar de maneira tal que os peixes eles começam a encher o barco, em que Pedro ele tem que olhar para o barco vizinho e dizer: venham aqui, porque tem peixe demais e a gente quer compartilhar com vocês. Ou seja, o barco de Pedro começou a encher tanto de peixe que começou a ser de forma abundante. Então é necessário que em nossa vida nós tenhamos uma vida firme, uma vida constante, mas uma vida também abundante, para que você tenha a presença de Deus para você, mas que também tenha a presença de Deus para quem está ao seu lado. Para que você tenha a presença de Deus para você, mas que você também tenha a presença de Deus para as pessoas que você gosta e até para as pessoas que você não gosta. No livro de 2 Reis, capítulo 4, havia uma mulher onde ela não tinha comida em sua casa. Eu quero abrir com você aqui em 2 Reis, capítulo 4, em que o texto vai dizer que ela não tinha nada senão uma botija de azeite. E ela vai fazer tudo aquilo que o profeta pede. E o profeta vai dizer: vai aos teus vizinhos e pede vasos emprestados aos teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Aquela mulher ela vai e pede os vasos vazios. E quando ela junta todos em sua casa, a botija de azeite começa a encher de tal forma, em que começa a encher de forma abundante. Então o azeite que estava dentro daquela botija começa a ser suficiente para encher a botija da vizinha também. Começa a ser suficiente para encher o outro vaso. O azeite começa a ser suficiente para encher a outra vasilha. Então a minha oração e o que eu falo para você nessa tarde é que basicamente é isso. Que você seja firme, que você seja constante, mas que você também seja abundante, a ponto da glória que te enche no domingo, que você é firme, que você é constante com essa glória na segunda, seja tanta, que você consiga compartilhar dessa glória com seus amigos, compartilhar dessa glória com a sua família, compartilhar dessa glória com seus colegas, com seus vizinhos. Que a bênção, que a presença de Deus na sua vida seja tamanha, que seja capaz de você encher o seu barco, e encher o barco de quem está próximo também. Que seja capaz de você encher a sua vasilha e encher a vasilha de quem está próximo também. Que seja uma presença capaz de encher o seu coração e encher o coração de quem está ao seu lado também. De encher a sua vida e de encher a vida de quem está ao seu lado também. Tá bom? Fique com Deus. Fique com essa palavra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.